Fala galera, hoje vamos prosseguir a matéria do 8º ano. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando dos seus familiares. A matéria de hoje será a Revolução Francesa. E para que nós possamos começar o ensino da Revolução Francesa, precisamos lembrar que a sociedade francesa ela é aquela sociedade do antigo regime estamental, onde não há mobilidade social entre as classes. Você tem no topo dessa pirâmide social o clero, os representantes da igreja, e a nobreza, né? E na base, o terceiro estado, entra camponês, trabalhador urbano, burguesia. Essas classes que estão no topo, clero e burguesa, elas são privilegiadas, elas têm privilégios, elas não pagam impostos e elas são sustentadas pelos impostos arrecadados, seus luxos são sustentados pelos impostos arrecadados do terceiro estado, né? Então elas são privilegiadas. Você também tem a política francesa baseada no absolutismo, onde todo o poder está centralizado na mão do rei. O século XVIII na França ele é marcado pelo fim do absolutismo, daí vai nascer o nome Antigo Regime, né? E dois fatores são predominantes e contribuem para esse fim. Um é uma grave crise social, que nós vamos falando dela ao longo do vídeo, e a difusão do iluminismo na França com muita força, que você estudou no capítulo anterior. Nesse meio de crise econômica, o ministro da Economia, o ministro das Finanças, aconselha o rei Luís XVI a abrir a Assembleia dos Estados Gerais, convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? Ali você vai ter representantes de todas as classes, de todos os estamentos, para discutir essa crise política e econômica, né? E aí nós temos o seguinte cenário: a população francesa naquele momento era de aproximadamente 26 milhões e 400 mil habitantes, onde você tinha aproximadamente 100 mil habitantes no primeiro estamento, que é o clero, 300 mil na nobreza e aproximadamente 26 milhões no terceiro estado. A Assembleia dos Estados Gerais, ela tinha representantes do primeiro estado, 247 pessoas, 247 membros, do segundo estado, 188 membros, e do terceiro estado, arredondados, 500 membros. E aí nasce o primeiro embate dessa Assembleia. O primeiro e o segundo estado, eles defendem o voto por estado. Ou seja, todas as decisões acabariam sendo beneficiadas, o resultado acabaria beneficiando o primeiro e o segundo estado, porque sempre daria o resultado 2-1. Já o terceiro estado defende o voto per capita, o voto por cabeça. O terceiro estado possui 500 pessoas. O primeiro mais o segundo estado somados davam 435, o que garantiria a vitória do terceiro estado. Então ficou esse embate. Como esse embate não era resolvido, Luís XVI, que era o rei, ordena o encerramento da Assembleia. O terceiro estado, impedido de entrar na sala de reunião da Assembleia, vai para a sala de jogos do palácio e forma ali uma outra assembleia, que é a Assembleia Nacional. A burguesia, a alta burguesia pertencente à Assembleia Nacional, ameaça o rei. Se o rei tentar
dissolver a Assembleia Nacional recém-criada, a burguesia suspendia o pagamento de impostos. O rei ignora e manda dissolver a Assembleia Nacional. Isso vai gerar uma série de protestos. O principal protesto é a invasão da Bastilha, que a gente vai falar já já sobre ela. Os protestos começam em Paris e logo eles estão por todo o reino, né? A queda da Bastilha, a invasão da Bastilha em 14 de julho de 1789 é o grande símbolo da Revolução. A Bastilha, ela tinha duas coisas importantes para simbolizar isso. Primeiro, ela era um local onde ficavam os presos políticos. Os presos políticos. Já o outro motivo é que ali tinha um arsenal de armas, o que armava toda essa revolução, né? O primeiro e o segundo estado são obrigados a ceder, o rei é obrigado a ceder, e nasce assim a Assembleia Nacional Constituinte, onde a maioria da Assembleia Constituinte era do terceiro estado. Você vai ter uma série de conquistas, revogação de muitos impostos, abolição dos direitos hereditários, né? Em 1789, aproximadamente em agosto, você vai ter a votação da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que vai servir como inspiração para a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 da ONU, das Nações Unidas. Em 1790, você vai ter a votação da Constituição Civil do Clero, onde marca o confisco dos bens da igreja pelo Estado, onde reduziam o número de bispos e padres, onde os bispos e padres e os demais membros do clero tornavam-se funcionários do Estado, e o Estado deveria pagar um salário, decidir como funcionaria o trabalho desses membros. Você vai ter também, em 1791, a votação da divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário, limitando aquele poder macro absoluto do rei. Em junho de 1791, você tem a tentativa de fuga do rei. Ele é impedido, ele perde muito do apoio popular, do respeito por essa tentativa de fuga. Ele acaba tendo que jurar fidelidade. Outra coisa importante para a gente discutir é como funcionava os partidos revolucionários, né, dentro das assembleias. Sentando ao lado direito, você tinha os girondinos. Os girondinos, eles eram representantes da alta burguesia. Eles tinham uma postura mais moderada. Eles procuravam evitar as conquistas populares mais radicais, defendiam a manutenção do regime monárquico constitucional, né? Os representantes defendiam um governo descentralizado e uma liberdade total do comércio. Sentando ao lado esquerdo do parlamento, você tem os jacobinos, à esquerda do parlamento. À direita, os girondinos; à esquerda, os jacobinos. Os jacobinos, eles eram formados pela baixa burguesia, pelos trabalhadores urbanos, que eles eram conhecidos como os sans-culottes, e eles tinham uma postura mais radical, né? Eles desejavam transformações drásticas, mais profundas para a França, o fim da monarquia, a implantação da república, defendiam um governo forte, centralizado em país, com a atuação do Estado no controle da economia. E no meio você tinha a planície, que tinha uma posição de centro. Em alguns momentos apoiavam jacobinos, em outros momentos apoiavam girondinos.
surfavam conforme o seu interesse. E é daí que surge as nomenclaturas que nós usamos até os dias de hoje, de esquerda, direita e centro, né? Para designar hoje os partidos com ideologias mais capitalistas, mais socialistas, mais central. Mas esse posicionamento, essa nomenclatura está ligado à Revolução Francesa. Esse vídeo tem essa primeira parte e também vocês vão receber um segundo vídeo com a segunda parte dessa aula. Valeu? Fala, galera, prosseguindo com a nossa aula de Revolução Francesa, né? Você tem a nobreza francesa desesperada e tentando fugir para estados próximos à França, que faziam fronteiras e tinham o absolutismo como governo. A gente pode citar países que a nobreza tenta o seu exílio: a Prússia, a Áustria. E os revolucionários que então controlavam o exército dizem que declarariam guerra àqueles países que abraçassem os nobres que estavam fugindo. Em contra-ataque, a Áustria diz que qualquer ameaça, qualquer coisa que acontecesse à família real, a Áustria invadiria a França. Essa ameaça da França, em vez de proteger a família real, ela vai ter um efeito contrário, porque membros da família real são presos e o rei é destituído. Inicia ali o governo jacobino liderado por Robespierre, que a gente chama de Convenção Nacional. Esse período também é conhecido como período do terror, porque foram aproximadamente 30 mil pessoas executadas, dentre elas o nosso rei Luís XVI, acusado por traição. A Áustria invade a França e ali você inicia a Convenção Nacional, clamando e convidando todos os cidadãos franceses para pegarem armas e resistirem. Robespierre, nesse momento de tensão, assume grande controle do poder executivo. A Assembleia Nacional ela é dissolvida e você começa a ter eleições para uma Assembleia Constituinte. Em 1793, então, você tem a Constituição, onde você vai ter direito de voto para todos os cidadãos, confisco da terra das nobrezas, tabelamento do preço dos alimentos e outros produtos, impostos progressivos, onde todos pagariam impostos, aposentadoria para os trabalhadores, ensino público e gratuito laico, fim da escravidão nas colônias, nas terras ultramarinas francesas. Passando o tempo, você também vai ter disputas internas dentro do partido jacobino. A dureza como Robespierre tratava algumas situações incomodavam alguns companheiros de partido, e enquanto você tinha essa disputa interna, os girondinos iam ganhando poder, iam ganhando espaço. Você vai ter então os girondinos assumindo o poder, e dia 28 de julho de 1794, Robespierre é guilhotinado. O diretório começa. Diretório é o governo dos girondinos. A Constituição de 1793 ela é suprimida e você tem a formação da Constituição do ano 3, que é o terceiro ano da República. O poder executivo ele era formado por duas câmaras, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciões, e os deputados eles são eleitos através do voto censitário. Você limita a participação política para a galera que tem uma condição maior, dando também maior poder para os girondinos. Em 9 de novembro de 1799, você vai ter um golpe, onde começa o consulado. E aí você vai ter 3 cônsules governando a França, onde o primeiro cônsul tem mais poder, que é Napoleão. Napoleão ele dá um novo golpe, e em 1802 ele se torna o primeiro cônsul vitalício. Vitalício.
Ou seja, é uma volta velada para a monarquia. Espero que todos vocês tenham entendido nesses 2 videozinhos a Revolução Francesa, parte 1 e parte 2. O corpo de professores do Nacional está disponível para tirar qualquer dúvida de vocês. É só procurar, estamos juntos e breve estaremos juntos de verdade. Um grande abraço e vamos seguindo.